Paz do Senhor, queridos. Louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Benito, a oportunidade, o Rafael, que são pessoas que a gente rapidamente se apaixona, por causa do coração, por causa dos sonhos, por causa do chamado e também por causa da coragem. E eu queria falar essa noite sobre uma pessoa que teve a coragem de fazer a diferença. Uma pessoa que foi levantada por Deus para reconstruir uma nação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias era o livro de Esdras e Neemias para o judeu. É apenas um livro. São os livros que contam a história da restauração de uma nação. Esdras começa retornando para Jerusalém, junto com Zorobabel e outras pessoas, você pode ler isso no livro de Esdras, aonde eles voltaram a adorar a Deus. Porque a Bíblia nos conta a história que por causa do pecado, o reino de Israel, o reino de Judá, a capital Jerusalém, caiu na mão de Nabucodonosor. E todos vocês conhecem essa história, quando levaram cativo o povo de Israel, aí veio o livro de Daniel, aonde a gente sabe toda aquela história, e Daniel profetiza um dia, e ele chega à conclusão, por uma revelação de Deus, que 70 anos passariam, até que viesse a ordem para que eles pudessem voltar para Jerusalém. A Babilônia cai na mão dos medo-persas, dos sírios, e um dia o rei Ciro faz um edito real e diz: olha, todos os reinos da terra foram me entregues. E eu declaro hoje que o Deus dos céus me disse: vocês podem voltar para Jerusalém, podem voltar a adorar a Deus. E eles voltaram. E a Bíblia conta que Esdras ficou ali por volta de 11, 12 anos e pararam. Alguns anos depois chega o livro de Neemias. Gente, 70, mais uns 10 ou 12, e alguns anos, quase 90 anos. A nossa filha, a Fabiana, ela já está nos Estados Unidos desde os seus 18 anos de idade, ela tem 26. Ela virou mãe agora, com a idade de 25 anos de idade. Tenta imaginar 90 anos, se a minha filha estivesse nos Estados Unidos. Já veio uma neta, talvez mais 25 anos, 30, uma bisneta, talvez mais 25, 30, talvez a trineta. Gente, Neemias era uma pessoa que havia já nascido lá na Síria. Ele era judeu porque ele adorava o Deus de Israel, mas ele é nascido lá longe, no cativeiro. Ele não é escravo. Pelo contrário, ele era um cidadão já daquela nação, alguém que deu duro na vida, alguém que foi conquistando cargos e espaços, alguém que estudou, fez talvez o concurso público, cresceu na sua vida, virou um diplomata, até chegar à posição de ministro. Ele não era escravo, ele era um cidadão que adorava o Deus dos seus pais, que guardaram, preservaram durante 90 anos a tradição, a cultura, todos os seus valores judaicos que eles guardaram nesses anos. E aí nós chegamos agora no livro de Neemias. Essa é a história por trás desse momento. Então, Neemias capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler só alguns versículos. Neemias 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava em Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com que te amam e te obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, em favor dos seus servos e o povo de Israel. Versículo 10. Estes, Senhor, são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Amém, irmãos? Queridos, Neemias está lá numa fortaleza de Suzão, palácio, e vem alguns dos seus parentes lá de Jerusalém. Aqui está no mês Quisleu. O mês Quisleu aproxima-se hoje ao nosso calendário, ao mês de novembro. E ali ele ouve um relato sobre o povo que está vivendo lá em Jerusalém. Agora é uma província, agora é uma cidade dominada, é uma cidade controlada. E a Bíblia, em outras versões, dizem que eles viviam em completa miséria e vergonha. Não bastava só a miséria, não bastava talvez a falta de recursos, não bastava talvez a falta de segurança pública, talvez de educação, talvez de saúde. Por quê? Porque as cidades não tinham muros, as cidades não tinham portões. Todos nós já vimos muitos filmes medievais onde mostra o castelo. E na entrada da cidade sempre é o local do comércio. Aqui no interior de Minas, só nesse último ano eu andei 60 mil quilômetros, já passei em mais de 126 cidades, já devo ter falado para mais de 30 mil pessoas, mas todas as cidadezinhas pequenininhas, você vai reparar que sempre tem uma avenida principal, e nessa avenida tem um comércio. Naquela época, naqueles castelos, você pode ver que na entrada, toda a produção que existia do lado de fora, nos fazendeiros, agricultores, eles vinham no final de semana levar o material para vender. Que seja o azeite, que seja o vinho, os cereais, o milho, os animais, um frango, porco, peixe, leite, toda a produção, os ovos, todo mundo comercializava na entrada da cidade. Porque quando vinha o inimigo, o que eles faziam? Corriam todo mundo para dentro do castelo, da fortaleza, fechava-se os portões, os muros, eles estavam protegidos. Agora, a cidade que não tinha muro, a cidade que não tinha portão, era uma cidade sem lei. É uma cidade sem polícia militar, sem juízes, sem médicos, porque não atrai ninguém. É uma cidade onde o inimigo entra e sai e faz o que quiser. Por que eles viviam em completa miséria? Porque o inimigo entrava na cidade e saqueava, roubava todos eles. Imagina talvez você que talvez aqui na região tem muitos fazendeiros, o cara produzia lá na fazenda dele, a agricultura, chegava em casa, na cidade, guardava lá o seu caminhão 1113, né? Sua carroça com seus boizinhos, e no outro dia, quando ele acordava, tinham levado tudo. Ele ia procurar a polícia? Que polícia? Eles viviam ali como uma província dominada e controlada por outros povos. Não tendo polícia, não tem lei, não atrai ninguém. A cidade que tem segurança atrai todo mundo, aumenta o comércio e vem cada vez mais, nasce uma classe média, começam a importar mão de obra. Aqui na escola nós vamos trazer alguém lá dos Estados Unidos para dar aula de inglês. Não, agora nós vamos contratar um alfaiate que vai vir de outra cidade, alguém para ensinar latim para a minha família. E assim os reinos cresciam e os que eram dominados viviam em miséria. E eles eram também humilhados. Imagine, talvez, você ia para o campo trabalhar, quando alguém corria para você e falou, entraram lá e roubaram tudo na sua casa, abusaram da sua esposa, da sua filha e levaram seus filhos como escravos. Por isso eles eram humilhados. Não bastava só a miséria, eles ainda eram humilhados. E quando Neemias ouve isso, ele sabia muito bem o que era. Ele sabia muito bem, porque ele recebia e ele introduzia na presença de Artaxerxes, que era o grande imperador,
todos os grandes e poderosos da terra que estavam subjugados por esse imperador. Então chegava lá talvez no reino da Grécia, no reino da Índia, ou talvez do Egito, para se apresentarem ao imperador. Quem é que primeiro recebia as credenciais? Neemias. Neemias introduzia as grandes autoridades na presença desse rei. E está aqui, Neemias sabia essa situação que o povo do seu povo vivia, e ele assenta e chora. Gente, é tão curioso. Há um tempo atrás eu falo muito sobre ideologias. A última vez que eu estive aqui eu falei sobre ideologia de gênero, movimento feminista, ativismo gay, falei sobre o marxismo cultural e como que hoje o marxismo conseguiu compreender que para poder mudar uma próxima geração ele precisa atacar 3 coisas, apenas 3. Porque o que faz que cada geração mantenha a sua cultura de valores morais e os valores judaicos cristãos que nós temos, que o seu bisavô ensinou ao seu avô, que ensinou para você, para o seu pai, que o seu pai passou para você, que você passa para os seus filhos e você vai, depois dos seus filhos, passar para o seu neto. Essa geração, essa cultura, ela é passada através de 3 instituições: a igreja, a família e a escola. A família ensina através do castigo e através do exemplo. Quem de nós aqui talvez nunca tomou um puxão de orelha? Quem de nós aqui talvez aí não tomou uma boa correada? E o que acontecia? Nós descobrimos que através do exemplo e do castigo, os pais nos ensinam a cultura e a tradição. Já a igreja ensina através dos dogmas: não roubarás, não matarás, não farás falso testemunho, não é isso? E a escola vem nos disciplinando. E o inimigo descobriu que se ele conseguir quebrar esse ciclo, ele desconstrói a cultura. A primeira coisa linda que a gente aprende nesse texto, que mesmo que 90 anos tenham passado, esses pais ensinaram a Neemias ainda a ter temor a Deus. Ele não servia o Deus dos assírios, ele não servia o Deus da Babilônia, ele servia ao Deus dos seus pais. Porque os pais ensinaram a ele a ter temor a Jeová. Às vezes eu fico olhando esse texto e tento comparar nos nossos dias. Será que hoje nós vivemos felizes? Ou nós estamos vivendo, de certa forma, sendo tomados, envergonhados e roubados, vivendo numa certa miséria? Pensa comigo, a Bíblia diz que Esdras voltou a reconstruir o templo ali, a adoração. Eles resgataram louvor e adoração, mas o povo ainda não estava restaurado. Deus, esse é o seu povo, que o Senhor resgatou do Egito, mas eles estão em miséria. Eles estão em vergonha. Quantos aqui, a igreja do Brasil pode dizer que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Amém? Mas será que você ainda está vivendo uma vida, mesmo cristã, sofrendo na sua família, na sua casa, dos seus amigos, nos seus queridos, ataque do inimigo? Você tem sofrido, talvez, envergonhado quando o diabo te acusa, quando o diabo fala para você: aonde está o seu Deus? Como que você se sente? Pois eu queria falar para vocês essa noite sobre alguns pontos, como que Deus levantou um homem com coragem e ousadia para trazer a restauração numa nação, e nesses mesmos princípios Deus vai usar você, não somente para restaurar a vida da sua família, o seu casamento, os seus filhos, a nossa cidade e a nossa nação. Amém, irmãos? Primeira coisa que a gente vê nesse texto: Neemias assenta e chora e ora a Deus. Irmãos, não existe uma vida vitoriosa se você não tiver uma vida de oração. Não adianta, não adianta. Ontem nós estávamos 72 horas de oração, jejuando, orando, tendas que foram separadas para 24 horas, pessoas orando, adorando a Deus. E a última palavra que teve foi um pastor, e eu nunca vi tanto jovem adolescente correndo para o altar e sendo batizado com o Espírito Santo.
Isso está filmado, isso está mostrado. Se você entrar no meu Instagram, você não vai conseguir ver a multidão de jovens chorando. Subiram em cima do palco, um em cima do outro, foram abraçando o pastor, a unção de Deus veio, as crianças começaram a cair, as pessoas chegavam no altar e caíam no chão. Nosso Deus vive. Aqui Neemias descobriu que o primeiro passo é uma vida de oração. Quanto tempo você gasta hoje na sua vida de oração? Talvez você ora na hora do almoçar, talvez você ora na hora de dormir, talvez você ora na hora que você acorda. Isso não é uma vida de oração. Charles Finney, John Wesley, Whitefield, o avivamento que teve nos Estados Unidos, todos eram homens que oravam horas e horas e horas. O pregador que pregou nessa última reunião, todos os dias, há 30 e poucos anos, Deus acorda ele todos os dias, 5 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, a gente precisa voltar a orar. Porque nos dias de hoje, eu falo para você que 2 coisas estão acontecendo. A primeira é que vem aumentando a perseguição, as pessoas que têm temor a Deus e que amam a Jesus Cristo acima de todas as coisas. E a segunda coisa, um avivamento está acontecendo no nosso meio e você não pode ficar fora dele. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E aqui fala que Neemias então se assenta e chora e ele começa a orar. No capítulo 2, logo no primeiro versículo, você pode ver que diz assim: no mês Nissan do 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava na presença do rei. O mês Nissan, irmãos, é mais ou menos o mês fevereiro para março. Então pensa comigo, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, aproximadamente 90 dias depois, o rei olha para Neemias e fala assim: Neemias, tem algo estranho com você. Eles já tinham tanta intimidade entre eles que o rei bateu o olho nele e falou: tem algo errado com você. Você sabe muito bem, você relaciona com pessoas, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, o seu filho, você bate o olho e fala: tem alguma coisa errada com ele. Sim ou não? Pois o rei olhou para ele e falou: Neemias, tem algo estranho com você. E você não está doente. Isso é tristeza do seu coração. E Neemias vira para ele e fala: rei, como eu posso estar feliz se o meu povo, as gerações da minha família, a cidade de Jerusalém está completamente destruída, o nosso povo vive em miséria, em vergonha, os muros estão destruídos, os portões queimados. O rei sabia muito bem o que era aquilo. Aí o rei vira para Neemias e fala assim: o que me pedes? Gente, mais ou menos 90 dias. O cara para estar com aquele rosto talvez meio afetado, sabe por quê? Porque ele estava jejuando e orando há dias. Qual a última vez que você talvez jejuou? Qual a última vez que você passou 12 horas de jejum? Ontem nós fizemos um desafio, 6.000 pessoas se comprometeram a 41 dias de oração pelo Brasil durante 12 horas em jejum. Você está pronto para fazer esse desafio na sua vida? Para que os próximos 40 dias ou 41 dias você fala: Deus, eu quero fazer um compromisso. Eu posso não aguentar 12 horas, mas eu quero fazer 8 horas. Eu quero fazer 12, eu quero fazer 24 horas uma vez por semana. Irmãos, não tem como a sua vida prosperar se você não tiver uma vida de oração. O combustível da nossa vida espiritual é a oração. Mas nós estamos tão preocupados com tantas coisas, com tantas tarefas, com tantas coisas que precisamos fazer, que nós não dedicamos mais tempo à palavra, não dedicamos mais tempo a buscar a Deus, não dedicamos mais tempo para jejuar o nosso Senhor. E aí, quando o rei vira para ele e fala: Neemias, o que me pedes? Estava na ponta da língua dele. Rei, eu te peço, me permita que eu vá a Jerusalém e reconstrua os muros da cidade dos meus pais. Sabe o que é isso, irmão? Neemias tinha uma visão. Qual é a visão que você tem do seu ministério, do seu chamado para a sua vida? Qual o seu chamado? Qual o propósito da sua vida? Nós temos 2 experiências na vida como cristão. A primeira é quando você descobre que Jesus é a razão da sua vida. E a segunda, com a maturidade e o tempo, quando você descobre que Deus tem um propósito para você.
Cada um aqui tem um propósito para cumprir. A Bíblia fala em Atos 12:36 que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Depois ele morreu e foi enterrado com seus pais. Davi venceu gigantes, não somente Golias, outros gigantes. Davi venceu vários inimigos, jebuseus, heteus, heveus, filisteus, e Davi foi usado para unificar uma nação. Nosso Deus é o mesmo, ontem e hoje. Os inimigos mudam, os gigantes mudam. Hoje são as ideologias. Quantos jovens você conhece que em um ano de faculdade abandonaram a fé? Quantos adolescentes hoje estão vivendo numa sexualidade, bissexualidade, lesbianismo? Porque hoje é moda, porque hoje é bacana. A menina que namora com mais menina na escola é a mais legal, com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Hoje nos Estados Unidos, com 14 anos a menina pode começar a fazer bloqueio hormonal. Com 15 anos ela retira os seios. Hoje já existe uma anomalia, um problema que está acontecendo nos Estados Unidos, porque 2% das adolescentes já se acham trans. Mas não era porque eles tiveram algum tipo de problema na sua infância, não era por causa de um transtorno da sua identidade sexual, é por causa da influência hoje dos artistas, influenciadores digitais, os colegas de sala e o ensino de ideologia nas escolas. Você acha que seu filho está preservado? Pergunta para ele hoje como é que está a escola dele. Pergunta como o inimigo anda cirandando os seus amigos. Porque essas ideologias estão nos rondando, porque os muros de muitas famílias estão derrubados, porque os portões de muitas famílias estão queimados. Mas aqui Neemias, então, ele tinha uma visão. Irmãos, imagine agora, nesse exato momento, se você tivesse a oportunidade de estar na frente de um grande imperador, alguém que tivesse todo o poder e autoridade de poder solucionar o que você quisesse, e ele virasse para você e falasse assim: filho, o que me pedes? O que você ia falar? Ah, eu queria um carro novo. Ah, eu quero casar. Ah, eu quero comprar um apartamento. Essa que é a visão que você tem do que Deus tem para a sua vida? Eu quero ser próspero, eu quero montar um comércio. Irmãos, Deus tem um propósito para a sua vida. E a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança deste mundo. Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, e Deus está chamando você para cumprir o propósito dele. Em Filipenses 2,13 diz que Deus manifesta em vós tanto querer como realizar. Existem coisas no seu coração que arde, todas as vezes que a gente fala de propósito. Toda vez que alguém fala sobre cumprir um destino, existe algo queimando no seu coração, e você sonha que Deus te levante e te use para cumprir o propósito dele. Mas sabe quando você vai cumprir esse propósito? Quando você souber o que Deus quer para a sua vida. Aí eu pergunto para você: qual é a visão que você tem do ministério que Deus chamou? Qual é a visão? Frequentar a igreja? Trabalhar a semana inteira? É essa que é a sua visão? Neemias orava. Irmãos, se você não sabe o que você quer para a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não sabe o que Deus tem para a sua vida, você vai continuar naquele sentimento que você vive apenas para existir, e você vive numa crise com você de identidade, porque Deus tem muito mais do que você imagina para que você possa cumprir, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no entendimento do homem aquilo que Deus preparou para você aqui, não é lá em cima não, é aqui, e Ele quer fazer isso através da sua vida. Eu tinha 16 anos de idade, meu pai faleceu jogando futebol com a gente, numa fazenda em Jaboticatubas que nós temos. Eu tinha 16 anos e ele com 52 anos, e eu fiz um desafio a Deus: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me leva. E eu saí do Brasil, fiquei 6 anos fora do Brasil, estudei no seminário teológico, e desde esse tempo todo, Deus tem feito os desafios na minha vida, e eu tenho muito mais ainda para sonhar para Ele. Agora, irmão, você vira para mim: pastor, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Você precisa voltar no primeiro passo, que é a oração. Sabe por quê? Porque a oração abre a porta para a oportunidade. Irmãos, a oração abre a porta para a oportunidade. Quem tinha todo o poder e autoridade para poder solucionar o problema de Jerusalém era Artaxerxes.
E Neemias estava orando, Deus só tem que fazer alguma coisa. Um dia, 2 dias, uma semana, 2 meses, 3 meses. Deus só tem que fazer alguma coisa. Levanta alguém para virar presidente, levanta alguém para virar deputado, levanta alguém para virar prefeito, levanta homens e mulheres que tenham temor ao Senhor. E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Porque o Senhor muitas vezes pergunta, a quem enviarei? Qual é a visão para a sua vida? Você sabe? Se você agora pudesse falar para Deus, Deus, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Você está pronto para fazer isso? Número 1, visão. Número 1, oração. Número 2, visão. Aí o rei dá para ele cartas, dá a ele autorização, e ele desce a Jerusalém. E logo no capítulo 2 diz que ele, chegando em Jerusalém, não falou nada com ninguém. E ele começou à noite a olhar os muros. E olhando os muros, ele viu, poxa, esse lado está todo arrebentado, choveu tantos anos, eu acho que aqui então eu vou ter que trazer pedras, fazer a fundação. Esse lado de cá é somente remendar aquele buraco. E aqueles muros, aqueles portões, eu tenho que fazer ferrolhos. Sabe o que ele estava fazendo? Analisando o muro e criando um plano. Eu conheço muita gente que tem sonhos, tem visões. Eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto, mas nunca realiza. O cemitério está lotado de gente, cheio de sonhos, que morreram sem cumprir, porque nunca criaram um plano. Quando eu morei nos Estados Unidos, com 23 para 24 anos de idade, Deus me deu uma palavra, escreve em tábuas para que quem estiver passando veja. E eu coloquei no meu coração e coloquei num pedaço de papel os próximos 7 anos da minha vida. Eu coloquei 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Gente, pode não ter cumprido 100%, mas eu falo para você, tudo aquilo que eu coloquei no papel e vim orando durante anos, Deus cumpriu na minha vida. Porque eu colocava aquele papel dentro da minha carteira e quase que todos os dias eu pegava aquilo e lia e eu falava aquilo, Deus, eu quero cumprir isso, eu quero cumprir isso, eu quero me casar, eu quero ter um filho. A minha filha Fabiana, a mais velha, há 8 anos atrás, quando ela foi no mesmo seminário que nós fomos, eu e a Flávia, eu dei o papel para ela, falei, filha, escreve o teu projeto de vida. Irmãos, qual é o seu projeto? Qual é o seu plano para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Qual é o seu projeto? Hoje o pastor Benício estava falando comigo, da última vez nós estávamos sonhando já com um colégio cristão nessa cidade, um templo maior, alcançar Paracatu e região para Jesus Cristo. Você está pronto para isso? Número 1, oração. Número 2, visão. Número 3, plano. Eu conheço jovens que às vezes falam comigo assim, pastor, eu estou querendo casar. É mesmo, irmão? É. Mas você estuda? Não. Você trabalha? Não. Você é rico, filho? Seu pai é rico? Não. Quem é o doido que vai deixar você casar com a filha de alguém, menino? Agora, imagina alguém virar para você e falar assim, sogrão, eu estou pronto para casar ano que vem, já tem 1 ano e meio que nós estamos namorando, eu já estou finalizando meu curso de Direito, já abri um escritório com uma pessoa, eu vendi o meu carro, já dei a entrada no apartamento, nós vamos começar um negócio, já vou comprar todos os móveis e estamos prontos para casar. Isso não te traz segurança? Crie um plano para os seus próximos anos. Sonhe os sonhos de Deus, mas coloque no papel. Escreva e ore sobre ele todos os dias. Número 1, oração. Repita comigo. Número 1, oração. Número 2, visão. Número 3, plano. Número 4, a Bíblia fala que Neemias então junta todos os príncipes, todos os líderes, e vira para eles e fala assim, olha as cartas que eu tenho. Olha esse tanto de material que eu trouxe, toda a madeira e esse pequeno exército, essa pequena mão de obra. Olha, eu tenho a oportunidade agora, porque Artaxerxes me deu o poder e autonomia para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Olha aí, gente, está tudo quebrado, tudo queimado. Se nós nos unirmos, nós podemos fazer, mas se nós perdemos a oportunidade, sabe o que é isso, irmãos? Sentimento de urgência. Sentimento de urgência. Não deixe mais para amanhã aquilo que Deus falou para você fazer hoje. Pior coisa que existe na vida de um casamento,
num relacionamento, numa família, numa profissional, homem e mulher, chama-se procrastinação. Amanhã, amanhã, amanhã. O diabo é mestre para fazer com pessoas que sonham, que criam um plano para a vida delas, nunca realizar, porque são sempre empurrando para depois. Procrastinação. O que é que Deus já falou para você fazer e você ainda anda empurrando para amanhã? Amanhã, pastor. Amanhã. Ô irmão, eu estou precisando de uma pessoa aqui. Não, pastor, eu estou meio atarefado, agora eu tenho uma prova, agora eu estou dando um outro passo, eu vou abrir uma outra loja, agora eu vou fazer um outro negócio. Amanhã, amanhã. Número 1, oração. Número 2, visão. Número 3, plano. Número 4, sentimento de urgência. O nosso Deus, o dia dele é o dia de hoje, não é o dia de amanhã. O diabo vai sempre fazer você pensar amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. Número 5, abra comigo rapidinho aí para vocês verem, nós estamos caminhando já para quase encerrar. Número 5, capítulo 5, versículo 14 diz assim: também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Compromisso. Neemias era um homem que tinha compromisso com o povo. Ele diz, olha, tem 12 anos que eu estou aqui, e tudo que o imperador me deu, eu podia estar usando só para mim. A comida de rei, tudo isso, mas eu preferi abrir mão para todos vocês. Todos se assentaram para comer comigo, todos usufruíram de todas as benesses que eu tinha. Os outros governadores antes de mim exploraram, roubaram, tomaram, mas eu não fiz isso, sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Compromisso. Como é que está o seu compromisso com a sua palavra? Aquilo que você fala, você cumpre? Ou você é daqueles que no seu comércio você fala assim, o telefone toca, que você fala assim, ó, fala que eu não estou e não. Como é que é o seu compromisso com o seu casamento? Como é que é o seu compromisso com o seu filho? Filho, pode deixar, hoje eu vou chegar mais cedo, eu prometo com você que nós vamos fazer aquilo. Nós vamos pescar, nós vamos fazer isso. E o seu filho olha para você e fala assim, ei mãe, ó, prometeu de novo e não cumpre. A sua palavra não tem valor, porque você não cumpre aquilo que você fala. Você já foi chamado de enrolado? Você já chamou alguém de fulano enrolado, né? Você já falou isso de alguém? Compromisso. Qual o compromisso seu no ministério? Qual o compromisso seu com o seu pastor? Qual o compromisso seu com a cidade de Paracatu? Qual o compromisso seu com o seu casamento? Qual o compromisso seu com seus pais? Qual o compromisso seu com seus filhos? Qual é o compromisso de você com a sua palavra? Número 1, oração. Número 2, visão. Número 3, plano. Número 4, sentimento de urgência. Número 5, compromisso. O último que eu vou falar com vocês está no próximo capítulo, Neemias 6. Desculpe, Neemias 5. Não, Neemias 6, versículo 1 e diante, diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra,
de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. A última coisa, Neemias tinha um foco. Ele não arredou nem 1 milímetro. Por que eu desceria aí para parar a obra? Eu tenho uma obra grande para fazer. Ele já havia reconstruído todos os muros, mas o tempo talvez ainda faltava mais para fazer. Olha que templo lindo e maravilhoso que Deus usou a vida de vocês para fazerem. Não pense, eu já fiz o suficiente. Eu acho que eu já posso até morrer. Deus tem muito mais ainda para você. Eu falo isso com toda alegria no coração para a vida do pastor Benito. Deus ainda tem muito mais para fazer através da sua vida. Não negocie com o diabo. Não negocie com a doença. Não negocie com o medo. Não negocie com o temor. Não negocie com a corrupção. Quantas pessoas você conhece que entrou para a política? Não, mas estava indo bem. E negociaram. Quantas pessoas começaram bem o casamento e aí, pornografia. Viajou e de repente conheceu uma outra pessoa e negociaram o seu casamento. Negociaram a sua família. Negociaram os seus valores. Não, mas se Jesus vivesse hoje, não ia ser bem assim, pastor. Pastor, o senhor está sendo muito fundamentalista. A igreja tem que receber as minorias. O evangelho é inclusivo, nós recebemos todos, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas até hoje nós nunca podemos dizer que pecado é pecado, homossexualidade é pecado, e vai te levar ao inferno, se você achar que não é bem assim. Mas hoje os jovens, pastor, não é bem assim, o evangelho precisa se atualizar, pastor. São pessoas que estão negociando o próprio evangelho, negociando os valores morais. Neemias nunca negociou seus valores. 90 anos depois, a geração ainda era que adorava ao Deus Jeová. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e a cumpre, é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir os rios, vai vir os ventos, e essa casa não vai cair. Semelhante àquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre. É semelhante àquele que constrói a casa na areia. A tempestade vai vir, os ventos vão soprar, os rios vão perturbar, e grande vai ser a ruína. Quais os valores que você tem conseguido repassar para a sua família, para os seus filhos, e que vão repassar para os seus netos, que sejam inegociáveis. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pecado é pecado, e Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi de trouxa. Ele morreu porque sabia que sem Ele, sem confissão de pecados, sem receber o sangue de Jesus na sua vida, não existe saída no seu inferno. Feche os seus olhos. Essa é uma noite de alegria, porque nessa noite o Espírito Santo falou com você. Você ainda não viu, você ainda não ouviu, e você ainda nem imaginou o que eu tenho preparado para a sua vida. Você não consegue nem imaginar aonde eu te levarei. Filho, o que me pedes? Procurei sobre a face da terra alguém que pudesse estar na brecha do muro. Os olhos do Senhor estão percorrendo a terra e procurando homens e mulheres que possam cumprir o propósito dele. Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você não sabe qual é a visão de Deus para a sua vida, você precisa ter uma vida de oração, porque a vida de oração vai abrir a você uma oportunidade para sonhar os sonhos de Deus.
E se você já tem um sonho, você tem um projeto, e algo que você tem orado, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, escreva o plano. E não deixe mais para amanhã. Não procrastine, não empurre, não deixe o diabo te enganar. O sentimento é de urgência, é para hoje. E para isso você precisa ter uma vida de compromisso. E você não pode perder o foco. Fique de pé, feche os seus olhos. Nós estamos para encerrar, eu queria 1 minuto de você. Deixe o seu telefone aí no banco, sua bolsa, sua Bíblia. Feche os seus olhos, eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu queria que você colocasse as suas 2 mãos sobre o seu coração. As 2 mãos sobre o seu coração. O Espírito Santo procura verdadeiros adoradores. O Espírito Santo procura homens e mulheres para cumprir um propósito. Nós estamos vivendo tempos de angústia, de dificuldades. E milhares de pessoas vivendo em miséria e vergonha. Até dentro da sua casa, até no meio da sua família. Seja a enfermidade, seja o desemprego, seja o adultério, seja a separação, seja o que for. Mas Ele é o mesmo até hoje. O livro de Neemias nos dá a estratégia para reconstruir os muros da sua família. O livro de Neemias nos dá a estratégia para reconstruir a sua vida espiritual, o seu chamado, restaurar a nação do Brasil. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te agradeço pela tua palavra que saiu da tua boca, entrou nos meus ouvidos, foi de encontro em meu coração e caindo em terra fértil, reproduzirá. Ela não voltará vazia. Eu que um dia andei nos teus caminhos e me desviei, nessa noite eu faço compromisso de restaurar o meu chamado com o Senhor. Pai Santo, passa o teu sangue sobre os meus pecados. Eu confesso que eu tenho me desviado, mas nessa noite eu volto a sonhar. Espírito Santo de Deus, olha a minha vida, a minha família, a minha nação, e eu quero dizer agora, não sei o que fazer, mas eu te peço, me conduza de acordo com a tua vontade, porque nessa noite, eu não deixo mais para amanhã, eu selo o meu compromisso para ser um servo fiel e verdadeiro ao teu evangelho. De olhos fechados ainda, você que fez essa oração, reconciliando com o Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, eu vou falar até 3 e eu quero que você levante a sua mão bem alto. 1, 2, 3, levante bem alto sua mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a sua noite, porque o Espírito Santo me trouxe até aqui, e você não veio, o Espírito Santo te trouxe. Fica com os olhos fechados, adore ao Senhor, adore ao Senhor. O Senhor está dizendo para você agora, neste momento: filho, o que me pedes? Fale com Ele. Não sou eu que sei, mas você sabe a sua necessidade. Você sabe o que você precisa. Então, nesses minutos ainda, eu quero que você ore. Enquanto a música toca bem baixinho, fale com Ele. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo. Oh Senhor, bendize a minha alma, Senhor, porque o Teu amor dura para sempre. Senhor Jesus, mais uma vez, eu te peço perdão. Eu tenho um chamado, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Eu não sei o que fazer, mas eu te peço essa noite, Senhor,
Me batiza com teu Espírito Santo, me dá sede, me dá fome, me acorda de madrugada, me acorda todos os dias. Eu quero ter o desejo e a vontade de te buscar como eu nunca busquei. Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, 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 Senhor, usa-me. Jesus disse que aquele que me busca em secreto, é esse que agrada o meu Pai. Senhor, restaura a minha vida de oração, restaura a minha vida de jejum, restaura a minha vida de ler a Tua palavra, guia-me, Senhor, dirige-me, Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece os meus sonhos e os meus projetos, e hoje, neste momento, eu quero consagrar ao Senhor o meu chamado, eu quero consagrar ao Senhor os meus dons, eu quero consagrar ao Senhor a minha família, o meu casamento. Eu quero consagrar ao Senhor tudo que eu tenho. Que seja para a honra e glória somente do Senhor. Eu quero fazer parte desse movimento, da restauração dessa nação. Eu quero fazer parte desse avivamento até que Jesus venha. Porque o espírito do anticristo está à nossa volta. E só falta o Senhor retirar a igreja para que se manifeste o anticristo. Mas antes que ele se manifeste, eu quero ser usado com poder e autoridade para fazer a diferença e ter a coragem de ser diferente. Por isso, Senhor, atenta que agora todos que levantaram as suas mãos. E Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita-os pela madrugada. Incomoda, Espírito Santo. Nós neste momento te pedimos, incomoda, 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 incomoda. Acorda os Senhores. Acorda o Senhor, acorda o Senhor, para que tenham intimidade com o Senhor, como nunca tiveram, para que essa igreja, Senhor Deus, conhecida como Igreja da Família, faça toda a diferença em Paracatu e região, porque o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios de espírito, com coragem e ousadia, para destruir as obras do diabo, para arrebentar com os planos de Satanás, para resgatar famílias, almas, homens e mulheres do inferno. Pai, nós profetizamos aqui agora, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, nós profetizamos, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar, Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar, sopra, Senhor, sobre esses corações, as cinzas desse mundo, para que essa brasa volte a queimar, para que esse coração volte a te adorar. Pai, 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 nós confessamos o pecado e nós te agradecemos que o Senhor já lançou no mar do esquecimento e Satanás não tem mais nada para acusar. Oh Senhor, nós te adoramos, bendito é o Senhor, porque o teu amor dura para sempre. Pai, eu vejo homens e mulheres cheios do Espírito, eu vejo homens e mulheres profetizando, eu vejo homens e mulheres com dons e talentos para cumprirem aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que irão viajar esse mundo todo levando a tua palavra de salvação. Oh Espírito Santo de Deus, Pai Santo, libera, Senhor, libera a tua unção sobre essa igreja, libera a tua unção nova, fresca, fazem ele sonharem